Olá, está começando mais um Além das Montanhas, que hoje vai falar sobre o tráfico de animais silvestres. Esse tipo de crime é a terceira maior atividade ilegal no mundo, depois dos tráficos de drogas e de armas. Nós vamos saber como é que tem sido o trabalho do MPMG no combate a esse crime, o que prevê a nossa legislação e também vamos conhecer o trabalho de uma instituição que está nessa luta. Participam deste programa aqui comigo no estúdio a promotora de justiça Luciana Imaculada de Paula. Ela é coordenadora de defesa da fauna do Ministério Público de Minas Gerais. Remotamente de São Paulo fala com a gente a diretora executiva da organização Freeland Brasil, de conservação da biodiversidade e combate ao tráfico de espécies silvestres, Juliana Machado. E também está aqui no estúdio o deputado federal por Minas, Fred Costa, que é autor de um projeto de lei que está em tramitação no Congresso, exigindo a publicação de uma lista de animais sob risco de extinção. Muito obrigada pela presença de vocês três aqui conosco, aqui na TV MP, bem-vindos, Bom, antes de iniciarmos o nosso debate, nós vamos ver um vídeo com dados do tráfico de animais silvestres no Brasil. O tráfico de animais oferece um grande risco à biodiversidade e ao equilíbrio ecológico de ecossistemas. De acordo com a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, a RENCTAS, o comércio ilegal de animais movimenta 2 bilhões de dólares por ano no Brasil, com 38 milhões de espécies da nossa fauna retiradas das florestas. 60 milhões de peixes ornamentais são contrabandeados da Amazônia para o mercado asiático. 9 de cada 10 animais traficados morrem antes de chegar aos compradores, pelas péssimas condições em que são transportados, armazenados em gaiolas compartilhadas, lotadas, sem espaço para locomoção e sem alimento. De cada 20 animais capturados pelo tráfico ilegal no Brasil, apenas um é resgatado pelo IBAMA ou em operações da Polícia Federal. Organizações não governamentais têm contribuído e tentado ajudar no combate ao tráfico. Uma delas é a Freeland Brasil, da nossa convidada que está em São Paulo. Juliana, muito obrigada. Conta pra gente há quanto tempo existe a Freeland Brasil e como é que tem sido esse trabalho de vocês? Olá, um prazer estar aqui. Hoje eu falo de Brasília, numa viagem a trabalho. Infelizmente não pude estar aí pessoalmente. A Freeland, ela existe no Brasil desde 2011. Globalmente, ela é uma organização internacional que combate os tráficos de espécies silvestres e de pessoas, protegendo comunidades vulneráveis, espécies silvestres do crime organizado da corrupção. Aqui, a nossa missão regional para a América do Sul, no nosso escritório baseado em São Paulo, a nossa missão é a conservação da biodiversidade através do combate ao tráfico de espécies silvestres. Vamos mostrar, então, um gráfico, que revela bem como é que estão os números de tráfico de animais. É bom que você vai comentando com a gente, tá, Juliana? Já temos aí um gráfico para a gente rodar. Ali tem os números, levantados pelo Observatório do Tráfico, de Animais. Comenta com a gente como é que eles estão hoje. Bom, o que a gente vê, por esse coordenado pela nossa coordenação Barra, é que essas notícias e esses dados são baseados em notícias que são publicadas. Então, nem tudo que é traficado é apreendido, nem tudo que é apreendido é noticiado. E muitas vezes a gente não tem dados como espécie. Então, a gente tem, apreensão de animais silvestres. Então, a gente coloca no mínimo, Então, tem aves silvestres, no mínimo uma, provavelmente tem mais. Então, os dados, eles não são, muito detalhados. O que a gente vê é que todos os dias tem apreensão em diversos locais do Brasil. É recorrente, é diário, é claro que em períodos reprodutivos isso aumenta, mas a gente tem essas apreensões que são destinadas primariamente ao comércio brasileiro mesmo, ao mercado doméstico, diariamente. O tráfico internacional ele tem características um pouco diversas. E tem um contador também, Esses números vão sendo mostrados, pelo site da Freeland. Vamos mostrar que são números bem expressivos, assim, de
tráfico, de captura, e esses números vão aumentando ao longo do tempo, né? Esse contador aí, como é que funciona? Então, o observatório, a primeira versão dele foi em 2010, e aí ele foi evoluindo já para uma segunda versão em 2016, eu acho, e essa é a versão final que a gente começou a contar mesmo de uma forma com mais método, de setembro de 2020. E aí a gente mostra esses dados acumulados para as pessoas verem, né, o tanto, a recorrência, o volume, porque eu sou formada em ciência biológica, então o que me move muito são os impactos ambientais dessa atividade. E a gente só consegue ter uma noção da relevância desses impactos quando a gente tem uma noção do volume, da recorrência. Então, para a gente apresentar esses dados consolidados, para a gente traz um choque de realidade para as pessoas. Obrigada, Juliana. Eu vou perguntar para a doutora Luciana. Como é que os trabalhos como o da Freeland, de outras organizações, têm ajudado nesse combate, o trabalho que o Ministério faz? Exatamente, é muito importante essa rede que se forma, né, entre o poder público e a sociedade civil organizada, a academia, e ela é necessária para o enfrentamento do tráfico como uma entidade que atua de forma muito complexa. Nós precisamos desses dados que são produzidos pelas entidades, né, a respeito do tráfico, o conhecimento que é gerado a respeito dele, das ações de educação ambiental que são realizadas de forma muito relevante e também dessa pressão, né, que é realizada aí junto aos governos para a implementação de políticas públicas. E para além, né, da importância de se conectar com as entidades do terceiro setor, a coordenadoria ela também atua em conexão com os outros órgãos públicos em Minas Gerais que atuam no combate ao tráfico, através de um termo de cooperação técnica que foi firmado pela Procuradoria-Geral de Justiça. Todos os órgãos estatais que têm essa missão no estado de Minas Gerais se reuniram e formaram um grupo de trabalho, né, que se reúne periodicamente, discute, realiza ações de aperfeiçoamento da sua atuação, no sentido de melhorar a nossa prestação de serviço nesse tema tão importante. Deputado, tudo bem? Eu queria saber para que fins o tráfico de animais tem servido? Né? O senhor tem acompanhado bem operações, né? Estava me contando aqui. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar tanto a Juliana quanto a doutora Luciana, e aqui reconhecer o papel fundamental, o trabalho do Ministério Público do Estado de Minas Gerais na luta pelo bem-estar animal e que é reconhecido não só no Estado, mas tenho orgulho de falar do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a sua luta incansável pelo bem-estar animal. Da mesma forma, a importância das organizações não governamentais, lembrando que para o fim específico, o tráfico de animais silvestres, lamentavelmente, quem deveria fazer, que é o poder público, sequer tem dados precisos. E está aí um grande desafio pela frente. Lembrando ainda da fiscalização precária e até então a não priorização de investimento em tal. E concomitantemente nós temos o desafio de aumentar a pena para quem comete esse tipo de crime. Aqui você nos pergunta com relação ao... Me desculpa completamente. Aos fins do tráfico, né? Aqui, a gente sabe que há uma busca por animais silvestres, principalmente na região da Amazônia, né? Eu tive uma passagem há pouco tempo, cerca de 1 ano e meio, logo após a aprovação da Lei Sanção, fui convidado no Rio de Janeiro para participar de uma operação na segunda maior feira do Brasil, a Feira de Duque de Caxias. Chegando lá, um absurdo, animais silvestres expostos a sol, sem alimentação, sem água. Foram apreendidos 9 pessoas, um total de 15 animais silvestres, 9 cães. Naquela oportunidade, muito me chamou a atenção, porque infelizmente aquelas pessoas que ali comercializavam esses animais já tinham convicção de que sairiam pela porta da frente da delegacia sem nada acontecer. E o mais impressionante, saíram antes de mim.
Eu estava ali na busca de levar esses animais para que eles fossem cuidados, e nesse caso para ONGs, e somente aqueles que cometeram um crime específico contra os cães que permaneceram ali presos, aguardando a audiência de custódia. Então, eu não tenho dúvida que, infelizmente, o tráfico de animais silvestres tem como um dos fins a comercialização para o mercado interno e também, a partir dos dados que a própria ONG traz, o Brasil é um centro para o tráfico internacional, né? A partir daquilo que é extraído aqui das nossas florestas, infelizmente serve de objeto para o tráfico internacional, e está aí um grande desafio para todos nós. Doutora Luciana, a gente tem também os casos de biopirataria, né? Animais que são usados para fins científicos ilegalmente, né? Dessa vontade das pessoas de terem um animal silvestre como pet, e eles não são, existe também esse interesse em levar tantos elementos, né, da nossa flora quanto da fauna para pesquisa em outros países, né? Dessa maneira nós estamos aí exportando, né, entre aspas, a nossa biodiversidade, conhecimentos, né, que nós ainda não popularizamos, né, conhecimentos que ainda estão na floresta, que ainda estão in natura e que estão sendo perdidos pelo desinteresse aqui do nosso país, né, em dar visibilidade, em fazer investimentos para que sejam compreendidas todas as possibilidades que o meio ambiente nos oferece. É muito comum esse crime de captura e tráfico pago por colecionadores ou por pessoas que queiram guardar, né, partes desses animais, usar como adorno. Ainda é comum isso? É muito comum, é muito comum. O tráfico, ele tem essa captura ilegal de animais da fauna silvestre, ela tem ali uma questão muito pessoal, né? A pessoa quer ter um animal, uma parte desse animal para si, um sentimento egoístico, né, que deveria ser desconsiderado. O animal silvestre, ele tem seus próprios interesses, né? A nossa lei reconhece a Lei Estadual de Minas Gerais como sendo seres sencientes, né? A ciência, através da Declaração de Cambridge, também já reconheceu, né? A Juliana, ela mencionou aí os impactos da biodiversidade que o tráfico de animais causa, mas nós também precisamos de considerar os interesses dos próprios animais que querem ter uma vida livre, que querem desenvolver suas habilidades naturais e que a partir dessa decisão de uma pessoa de trazer para o seu convívio, ela perde essas possibilidades, né? E vai viver uma vida árida, né? Numa gaiola, num pequeno recinto, com uma alimentação inadequada, sem poder parear, sem poder se reproduzir, né? Então, essa decisão das pessoas que interfere na biodiversidade e na qualidade da vida desse animal. Então, um desafio tem sido isso, né? Esse papel que todos nós precisamos de realizar de educação ambiental, e poderia mudar isso. Se as pessoas entendessem que o animal, ele precisa viver livre na natureza. Eu acho que as pessoas não têm consciência, né? Nós somos animais, né? A gente trata os outros de outras espécies como seres inferiores e sem os direitos, não é isso, deputado? É um desafio pela frente, a conscientização e a educação que ela bem falou, Juliana, é fundamental para que a gente tenha, posterior a isso, a preocupação para chegarmos na conscientização. Temos que lembrar também que esses animais apreendidos, depois, qual vai ser sua destinação? Como reinseri-los? Que aí é um desafio ainda maior. E a Juliana, que eu acho que poderia até falar, me parece que agora nós estamos tendo aos poucos uma devolução espontânea desses animais também, aumentando gradativamente a partir desse trabalho conjunto aí de conscientização. Mas onde destinar? Onde colocar e como reinseri-los é muito difícil. Isso quando eles sobrevivem, né? Quando são capturados e traficados, né? Porque a gente estava mostrando aqui os dados, né? De cada 10, 9 morrem por causa das condições. Na operação que eu citei do Duque de Caxias, me chamou demais a atenção que só do momento em que eles foram retirados da feira até a delegacia, ampla maioria morreu.
Imagina no transporte, na prática do tráfico, e já que eles não podem aparecer, com certeza, sem água, sem alimentação, o que remete a esses números trazidos que são alarmantes. Doutora Luciana. Então, o deputado coloca uma coisa importante, que é a reintrodução dos animais, que é um grande desafio, né? A Freeland nos apresenta de cada 20 animais, apenas um é apreendido pelo Estado. Esse ele enfrenta um grande processo até poder, eventualmente, voltar para a natureza. Né? E daí eu gostaria de registrar o esforço de também entidades do terceiro setor, como a Huaitá, em parceria com o IBAMA e IF, em Minas Gerais, que tem desenvolvido protocolos para reabilitação e soltura dos animais. A soltura também, né? Quando a gente consegue reabilitar, tornar aquele animal apto a voltar a viver sozinho em natureza, onde ele vai ser solto é outro desafio, né? Eu convido a todos a conhecerem o projeto Asas, em Minas Gerais, que identifica áreas particulares e credencia para o recebimento desses animais. Então, de fato, é um problema super complexo, que causa aí gastos grandes ao Estado, né, ao governo, de modo geral, e que tem sido suportado pela sociedade, né, para satisfazer o interesse egoístico das pessoas, né, e para enriquecer economicamente as pessoas que estão envolvidas nessa atividade ilícita. Então, daqui a pouquinho, Juliana, eu vou te chamar de novo, que a gente vai querer saber desse trabalho de reinserção dos animais, né, recolhidos, né, do tráfico, e vamos falar também sobre a legislação. A gente volta em instantes, logo depois do intervalo. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje debate o tráfico de animais silvestres. E eu vou perguntar então para a Juliana como é que tem sido esse trabalho, né, dos animais que são recuperados, né, depois de capturados pelo tráfico, por traficantes de animais, como é que é a inserção deles de volta à natureza? Tá, eu só peço licença para fazer 2 comentários sobre os impactos do tráfico, né? Então, lembrando que a gente tem um grande sofrimento animal, risco de disseminação de zoonoses, que é muito grande, risco de disseminação de espécies invasoras que configuram ameaças à conservação da biodiversidade, risco para a evolução e existência das espécies ao longo do tempo, perda muito, muito profunda de serviços ecossistêmicos, dos quais dependem a economia e bem-estar humanos, além de riscos da governança, com diversos outros crimes sendo cometidos, como fraude, corrupção, falsificação, entre outros. Eu também queria lembrar que a gente tem o tráfico, que ele é mais oportunista, ele é mais quase que ingênuo entre 2 pessoas, uma compra um passarinho, outra vende, mas a gente tem também organizações criminosas atuando, muito bem estruturadas, movendo grandes somas de dinheiro. Então a gente também tem esse tráfico mais sofisticado, e além do uso para animais pets silvestres, né, que não são pets, mas esse é o uso final, o tráfico também supre colecionadores e zoológicos, é um mercado ilegal oculto ali de culinárias, medicina tradicional é um grande mercado em diversos países, a indústria da moda, indústrias cosméticas, farmacêuticas e pesquisa científica, o mercado por carne de caça e por peixes ornamentais. Então a gente tem muitas espécies, muitos usos, é muito disseminado, muito amplo, então às vezes é difícil a gente trazer para uma coisa mais resumida. E aí, como os colegas que eu admiro demais, queria dizer que eu estou honrada de estar aqui, mas muito bem disseram, né? Muita gente fala assim, que legal, aprendeu, pronto, o problema está resolvido. Negativo, né? Onde muitos dos problemas começam. A taxa de óbito pós-apreensão, como muito bem nos ensina a organização SOS Fauna, por exemplo, que trabalha muito com isso, ela tende a ser muito grande na ausência dos procedimentos adequados. É claro que os animais eles estão imunossuprimidos, eles estão em desconforto térmico, então é uma situação assim bastante urgente essa necessidade de cuidado. E o que a gente
gente tem é o transporte de animais, muitas vezes, da sua área de ocorrência, por exemplo, né, no norte e nordeste do país, para venda em mercados consumidores, principalmente no sudeste, no caso do tráfico doméstico, e a apreensão quando ocorre aqui. Esses animais precisam ser reabilitados de uma forma adequada, eles precisam passar por quarentena, porque tem questões de zoonose muito graves. Um comentário: o papagaio da vovó pode sim ser reabilitado, tá? Só para que de fato isso é possível, mas aí tem que entender de onde saíram esses animais e, por questões de genética de populações, idealmente devolver lá. A gente tem um trabalho muito bom realizado pelo SEMACAS, da Divisão de Fauna Silvestre da Prefeitura de São Paulo, que eles mandam de volta. Então, os animais são apreendidos em São Paulo, eles mandam de volta. O CRASPET, que mudou de nome em São Paulo, também faz uma coisa semelhante. E o que acontece é que, quando a gente solta da maneira inadequada, ou os animais não tão saudáveis podem morrer no dia seguinte, ou podem fazer inserção de uma doença, de uma cepa diferente nas populações naturais, eles podem não ter o comportamento natural desejado, não reconhecer os predadores, não reconhecer a função natural da alimentação, cantar o hino do Corinthians, que não é adequado também, entre outras coisas. E por questões de genética evolutiva, se a gente solta numa população que não é a deles, pode, inclusive, trazer um problema de ordem evolutiva para essa população e acabar fazendo mais mal do que bem. E quem paga por isso, eu só queria lembrar, é o Estado. Quem é o Estado? Somos a sociedade, somos todos nós. Todos nós estamos arcando com o ônus dessa atividade, porque algumas organizações criminosas querem ganhar muito dinheiro, mas, ao fim e ao cabo, porque alguém tem o desejo de possuir uma bolsa, um casaco, um animal, ou, né, comer um produto de fauna silvestre. Então, a sociedade como um todo acaba tendo que pagar o preço por esse crime. Eu acho que realmente passa pela conscientização, mas enquanto ela não chega, é preciso leis apropriadas para coibir, né, esse crime. O deputado estava falando aqui da facilidade que foi para os traficantes lá nessa operação em Duque de Caxias saírem livres. Primeiramente, nós temos que trabalhar numa frente para evitar o retrocesso. E essa atividade está intimamente ligada à caça. E eu quero lembrar que, quando nós fomos discutir a Lei 3.723/2019, que trata de armas de fogo no Brasil, naquele momento estava incluso no parecer do relator a legalização da caça no Brasil. E naquela oportunidade, eu, como líder de bancada, consegui parar a votação para que a gente fizesse um acordo para retirada dessa parte do texto. Foram duas outras tentativas de aprovação da legalização da caça no Brasil. E seria caça de qualquer tipo, de qualquer espécie animal. E tendo como objetivo exatamente o tráfico de animais silvestres, não tenho dúvida. E nós protagonizamos vários debates e quis a história que, na eleição recente, aquele que defendia com galhardia, deputado Nelson Barbudo, viesse a perder as eleições. Então eu espero que a gente tenha menos trabalho com relação àquilo que eu considero abominável, um absoluto retrocesso. Seria colocar o Brasil como destaque negativo, na minha opinião. Já numa outra frente, primeiro com relação à pena. Eu quero lembrar que, quando protocolei o projeto que originou a Lei Sanção, Cadeia para Maus Tratos, e que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais foi fundamental na formulação do texto, incluía todos os animais. Mas a bancada ruralista, ela não só se faz presente, como é uma das bancadas mais organizadas do Congresso Nacional. Somos 503 deputados federais, 81 senadores, e aproximadamente 250 fazem parte da bancada ruralista. Nessa atual legislatura, que está próxima do fim, nós somos apenas 3 que colocam com prioridade a defesa dos animais, e alguns que tratam, sim, da temática meio ambiente de forma geral, e alguns simpatizantes, ou seja, muito pouco, minoria. Então, naquele momento, eu tinha de fazer uma opção: ou eu conseguia salvar os animais pets, cães e gatos, que representam 90% do boletim de ocorrência, ou a gente nada
avançaria. Então, naquele momento, já que nós tínhamos o contraponto da bancada ruralista e de uma outra bancada bastante considerável que defende vaquejada, rodeio, congêneres, que eu particularmente sou contrário, nós fizemos a opção de aprovar com cão e gato. Agora, nós pretendemos, na próxima legislatura, conseguir colocar na lei sanção os animais silvestres da fauna brasileira, que já seria, na minha opinião, um avanço considerável. Qual que é a grande diferença? Hoje, a pena é de 6 meses a 1 ano. Na prática, o bandido covarde comete esse crime, é levado pela delegacia, assina um termo circunstanciado, sai pela porta da frente, o crime é remetido ao juizado de pequenas causas e, no máximo, paga-se uma multa com fornecimento de cesta básica. Prisão não acontece. Ou, no máximo, prestação de serviço, aquilo que a gente denomina pena alternativa de direito. A lei sanção são 2 a 5 anos de reclusão. Quando levado para a delegacia de polícia, fica preso até audiência de custódia, quando o juiz de plantão define se vai responder o processo em liberdade ou vai responder preso e vai para a justiça criminal. Então, o que eu pretendo é conseguir inserir os animais silvestres da fauna brasileira na lei sanção, que eu acho que já seria um avanço considerável. O Ministério Público fica limitado, então, nas suas atuações com a lei atual? Com certeza, né? Nós temos aí um equívoco na penalização, né? Dadas as repercussões, complexidades, né? Que a Juliana muito bem apontou, e a penalização pelo crime. Mal comparando, hoje nós temos o traficante de animais, ele é penalizado com a mesma sanção que o usuário. É como se nós estivéssemos aí combatendo o tráfico de drogas com a mesma pena para o usuário e para o traficante. Mas para superar, né, nós não podemos deixar de atuar, e a melhoria dessa atuação ela passa por reconhecer crimes que geralmente são associados à captura ou ao transporte de animais silvestres de forma ilegal. Quais são os maus tratos, que já foram aqui muito bem apresentados, a receptação qualificada, né, no nosso ciclo na semana passada isso foi muito bem apresentado, também há casos de falsidade, corrupção, são vários crimes associados. E aí a junção desse contexto é que tem trazido uma repercussão penal mais adequada para esses fatos. Que aí vão se acumulando diversos crimes, né? Exatamente. Vão sendo atribuídas para aquela pessoa e ela pega uma pena maior. Uma pena maior, esse é o grande desafio, né? Seria identificar, até porque como o artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, né, que trata dessa captura, do transporte ou da manutenção de animais silvestres em cativeiro, ele é apenado com detenção, nós temos uma dificuldade até para ter acesso aos mecanismos de investigação. Somente com base nesse crime, se eu tenho certeza que essa pessoa, ela pratica o tráfico de animais como meio de vida, ela já foi apreendida algumas vezes, mas eu preciso demonstrar outros crimes, eu quero progredir na fiscalização. Se eu tenho em mente só o crime do artigo 29, eu não posso pedir, por exemplo, uma quebra de sigilo, eu não posso pedir uma interceptação telefônica, porque o crime é apenado com detenção, né? Então nós temos muita dificuldade, né, para investigar esses crimes e também para penalizar se é só o transporte ou a manutenção do animal da fauna silvestre, né? A dificuldade é maior para investigar e depois para demonstrar esses crimes, aí sim é que a gente consegue uma penalização mais adequada e condizente, né, com a gravidade dessa conduta. Deputado, o que é possível fazer em mudança na legislação e que é possível fazer nessa próxima legislatura, né? O senhor estava falando da mudança na bancada. Olha, para mim é uma quebra de paradigma. Se estivéssemos tratando deste mesmo assunto há 2 décadas, nós estaríamos aqui sem um alento, sem uma perspectiva. Mais uma vez eu remeto a esse trabalho conjunto das organizações não governamentais, muito bem representadas aqui pela Juliana, esse trabalho que envolve o Ministério Público. E nesse sentido, as pessoas
começam a se preocupar. Vamos lembrar que o mandato é representativo político, tem que estar sintonizado não só com os usos e costumes, com aquilo que acontece, mas com as aspirações populares. E teve a demonstração nas urnas mais uma vez. Eu falei agora há pouco que nós éramos 3 deputados na atual legislatura que tinha essa pauta como prioridade, dos quais eu e o deputado Célio Stuart do Ceará fomos reeleitos, o deputado Ricardo Zá de São Paulo, infelizmente, não foi reeleito. Mas agora, com o resultado das urnas, me parece que estão chegando mais 5. Então, é uma perspectiva da gente já ter uma bancada maior para poder cobrar, incluir na pauta e aprovar avanços. Infelizmente, cada dia que passa, e aqui as duas convidadas citaram, o número de apreensões diárias, mas muito mais do que isso, essa subnotificação, né? Nós estamos falando daquilo que foi apreendido e o quanto são os casos que acontecem de forma recorrente. Então, a cada dia que passa, nós estamos, infelizmente, colocando em risco milhares, milhões, melhor dizendo, de vida. Então eu tenho muita esperança que a gente consiga, dessa forma, aprovar uma legislação que seja mais eficiente, mais dura, prevendo pena exemplar para quem comete esse crime. No passado, nós tivemos uma CPI, antes mesmo de eu chegar no Congresso Nacional. E, infelizmente, essa CPI não foi uma caixa de ressonância suficiente para as medidas que todos nós esperávamos, com relação às medidas governamentais que passam, sim, pela fiscalização, e a fiscalização é um objeto fundamental nessa guerra contra o tráfico de animais silvestres, e também com relação à legislação. Mas nós esperamos que com não só esse aumento da bancada, mas a força das redes sociais de cobrança da sociedade, que a gente possa avançar. A lista de divulgação de animais ameaçados de extinção, né? Isso ajudaria a conscientizar a população? Olha, quando fui lutar contra a legalização da caça no Brasil por 3 oportunidades, tiveram dois dados que foram bastante significativos. Primeiro, uma pesquisa que trazia que 98% da população brasileira era contra a caça. Isso, para mim, já diz por si só. Além disso, um abaixo-assinado com mais de 1 milhão de assinaturas. Então, são 2 demonstrações inequívocas que ampla parcela da sociedade repudia a legalização da caça. Eu não hesito aqui em afirmar que, se for fazer qualquer tipo de pesquisa com relação também ao tráfico de animais silvestres, vai ser uma ampla maioria da população contrária. Doutora Luciana, a gente falando desse problema da fiscalização, como é que isso pode ser melhorado? Então, nós temos vários gargalos, assim. Eu mencionei a questão da investigação, da dificuldade do acesso aos mecanismos. Há também uma fragmentação das informações. As informações, elas ficam segmentadas nos órgãos de fiscalização, ou do Poder Judiciário, ou do Ministério Público. Não há um compartilhamento desses dados e que, muitas vezes, isso é um impeditivo para a identificação do traficante, para diferenciar a pessoa, né, que capturou um animal da natureza e vendeu, né, de uma forma episódica, daquele que faz disso o seu meio de vida. Nós temos também uma dificuldade na capacitação, na estrutura estatal, né? Basta pensar na quantidade de centros de triagem e reabilitação que nós temos em Minas Gerais e em outros estados da federação. Então, são vários problemas, né, que tornam ainda mais difícil, problemas estruturais, problemas normativos, que tornam mais difícil essa luta contra essa atividade ilícita. Mas, enfim, nós precisamos trabalhar com esse cenário, né, que está posto. E eu creio, assim como deputado, que nós temos tido grandes avanços, né? E o fato de estarmos aqui hoje discutindo esse tema é um demonstrativo, né, da importância do tema para a sociedade e para o Ministério Público. Sem dúvida. Quanto mais a gente fala, né, a gente vê hoje desenhos esclarecendo assim, a importância da preservação, o que passa ao animal, né? Eu me lembrei de um desenho
animado, eu acho que creio da Disney ou da Pixar, que mostra a ararinha, né? A história da ararinha capturada, azul. Exatamente. Então essas coisas, né, vão conscientizar na população. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar exatamente disso. Como é que a população pode ajudar no combate ao tráfico de animais silvestres. Aguarde. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. De volta ao Além das Montanhas, que debate o tráfico de animais silvestres. Agora nós vamos falar sobre a importância das denúncias e da participação da população para ajudar a coibir esse crime. Juliana, a Freeland recebe muitas denúncias. Como é que isso? Vocês têm canais para que a população acesse vocês? A gente recebe bastante e a gente repassa de forma organizada para o órgão competente. O nosso principal canal, né, nossos principais canais são o e-mail, que consta do nosso site, nossas redes sociais, temos LinkedIn, Facebook e Instagram. Então, fazemos isso sim. Eu queria pedir licença para fazer 2 comentários rápidos. Um é para reconhecer o trabalho do grupo, de uma coalizão de organizações da sociedade civil, que a gente se chama de Todos contra a Caça. Então, nós temos diversas organizações atuando em conjunto, todas de forma, cada uma trazendo o que pode, e isso foi fundamental para apoiar também esse trabalho incrível de combate à liberação da caça, que o deputado fez e mencionou, e que foi um guerreiro. Mas eu também queria reconhecer o trabalho de um grupo de políticos de diversos partidos que se juntou para atuar em conjunto também. Então, reconhecer Ricardo Izar, Rodrigo Agostinho, Nilton Tato. Eu sei que eu devo estar esquecendo alguém, mas assim, foram muitos que atuaram em conjunto, né, mais de uma menor proporção, né, a própria Tabata Amaral, Túlio Gadelha. Então, foram muitos de diversos partidos que atuaram em conjunto para buscar barrar isso. Eu queria citar que existe hoje, tramitando no Congresso, diversos projetos de lei que tratam do aumento de pena ou da mudança do texto, que tem um que eu pessoalmente considero um dos mais positivos, que é o 4400 de 2020, que foi apresentado pelo deputado Ricardo Izar. E eu queria contar também que, além da necessidade de fortalecimento, né, do arcabouço legal aqui dentro do Brasil, existe um movimento para fortalecimento do arcabouço internacional de combate ao tráfico, que hoje eu faço parte de um movimento que está propondo, junto com governos de países, um 4º protocolo sobre a Convenção de Crime Organizado Transnacional da ONU, que está atualmente sob a apreciação de países e que vai ser votado em maio do ano que vem. O Brasil teve uma atuação positiva, votou a favor da abertura de consulta para esse 4º protocolo, e nós temos muita esperança que o Brasil também vai atuar e votar de forma positiva em maio do ano que vem, na reunião da Comissão Comissão de Prevenção de Crime e Justiça Penal da ONU. Então, eu queria dar esse recado que internacionalmente também existe esse movimento. Mas sim, existem diversas formas de realizar denúncia. ONGs, a Freeland recebe, SOS Fauna recebe, provavelmente outras, como Ampara, também devem receber. Nós repassamos, temos muitos contatos com o poder público, tem a linha verde do IBAMA, que eu sei que você deve mencionar, tem as polícias militares ambientais também nos diversos estados, então tem diversas formas de realizar essa denúncia. Denunciem, silvestre não é pet. Vamos então botar o telefone da linha verde do IBAMA na tela, é o 0800 61 80 80, 0800 61 80 80, que é um dos canais, né, de denúncia, né, Juliana? Você estava falando aí tão bem desse trabalho com o apoio da população, né? Eu acho que à medida que a população vai se conscientizando e os nossos legisladores também, né? Pode voltar a falar, eu quero que você fale disso. Você falou desse pacto aí, né, da importância de parlamentares de diversos partidos apoiarem,
e também do apoio entre países, né? Dessa colaboração entre países, porque se o tráfico também tem destinação internacional, isso é imprescindível, né? Hoje o Brasil faz parte da SUD-UN, que é a Rede Sul-Americana de Combate ao Tráfico de Espécies Silvestres. Foi uma rede que nasceu num workshop da Freeland com o Ministério Público do Estado de São Paulo, doutora Vânia Túlio, acho que a doutora Luciana conhece, e hoje quem está tocando e empurrando esse projeto é o NODC, junto com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, e a rede está, de fato, tomando forma, o que é bastante uma coisa muito positiva. Eu queria fazer um comentário sobre a questão da educação. A gente está vendo, como o deputado Fred falou, um aumento na conscientização, as pessoas estão mudando, mas eu queria chamar a atenção para redes sociais. Gente, quem posta bicho em rede social está atrás de clique, faz com que as pessoas tenham vontade. Tem um artista que vive postando o macaquinho prego dele, que deve ter custado 50 mil reais porque ele é legalizado. Um montão de comentário falando, agora eu quero um macaquinho. Outro dia uma pessoa postou, coitada, uma preguiça bebê que tinha sido resgatada, porque provavelmente a mãe foi caçada ou atropelada, e as pessoas, agora eu quero uma preguiça bebê. Então, reprovação social é como se muda o comportamento, vide a questão do fumo. A gente não pode dar clique, dar like, a gente tem que entender o que isso significa. Muito cuidado com rede social. Mesmo, a gente vê muito mesmo, né? Iguanas, araras, né, outros animais que as pessoas mostram ali, né? Eu tenho um animal silvestre que é de estimação. Esse tipo de comportamento tem que mudar, né? Infelizmente, nós temos ainda esse tipo de prática e teve um avanço significativo com relação a postagens, que foi essa proibição do YouTube vincular com relação ao tema. Uhum. Então, eu acho que a partir dessa jurisprudência, nós podemos ter outras decisões semelhantes. Então, pelo menos um canal já coíbe esse tipo de postagem? Na verdade, foi uma organização não governamental que conseguiu a vitória, que para mim é um passo importantíssimo, que vamos lembrar que tem que ter uma forma desses meios de comunicação, e assim eu considero as redes sociais, que são fundamentais para formar opinião, de não vincularem, não hospedarem aquilo que é crime. Nós estamos falando de uma prática que é crime. Então, nesse sentido, eu particularmente, eu defendo que a prática criminosa não possa ser vinculada nessas redes sociais. E se a gente tem esse controle, não teria o like. Não tendo aí a exposição, não se tem a apologia que incita outros a praticarem. E aqui eu quero... Então, o YouTube mesmo já filtra esse tipo de conteúdo? Ou é intimado a retirar do ar? Foi uma decisão específica. Eu estava... Claro. Instância pela Tribunal de Justiça do Distrito Federal, uma ação civil pública proposta pela Renctas. Isso mesmo. Aqui eu tô até com... A Renctas, que é aquela dos dados que a gente já foi citada no começo. E também mencionar que o Ministério Público de Minas Gerais e outros ministérios públicos também fizeram acordos com marketplaces para não filtrarem a venda de animais silvestres. Então, há aí uma perspectiva de que haja uma redução, né, desse tipo de comércio nos sites de venda. Né, é possível fazer o que hoje é feito, por exemplo, com conteúdo político, né, radicalização de alguns temas, né, algumas temáticas. Exato. As redes sociais serem obrigadas a filtrar, né? Isso. Desculpa, doutora Luciana, agora só deixando claro que eu tenho certeza que tanto a doutora Luciana quanto eu, nós defendemos a liberdade de imprensa, a liberdade de comunicação, a liberdade de opinião, mas desde que seja verídico. Aqui nós estamos falando de algo específico, que é crime. Sendo crime, somos completamente contrários à vinculação em rede social ou em qualquer outra forma. Exatamente. E aí o papel da população, né? Primeiro, de não fazer parte disso, como a Juliana mencionou, mas também de levar o conhecimento das autoridades
quando se deparar com a venda de animais da fauna silvestres ilegais, né, nas redes sociais. Hoje o comércio ele se dá muito através de grupos de WhatsApp, Facebook, ou então no passado, né, havia ofertas em marketplaces e o que, né, esperamos que haja uma redução. Então, se a população se depara com esse tipo de comércio que é crime, né, ela pode levar isso ao conhecimento das autoridades, né, através do DDU, né, Descagem Direta Unificada das polícias em Minas Gerais, da ouvidoria do Ministério Público, da SEDA e também do Instituto Estadual de Florestas, né, que compartilha a gestão faunística com o IBAMA em Minas Gerais. O Ministério Público pode ser pelo 127? Pode ser pelo e-mail da coordenadoria ou então diretamente nas promotorias, né, das suas cidades. Pode ser feito direto com o promotor. E quando o Ministério Público recebe uma denúncia dessa, como é que age? Então, ele encaminha, em geral, é autuado um procedimento, né, pode ser uma notícia de fato ou um procedimento investigatório criminal, e encaminha para adoção das providências criminais e cíveis administrativas imediatas. Um fato, né, que seja relevante do ponto de vista ambiental, ele gera repercussão de 3 espécies, a civil, criminal e administrativa. Então, no contexto aqui de Minas Gerais, eu recebo, como promotora natural, uma denúncia de que há um papagaio da fauna silvestre brasileira em cativeiro. Eu posso requisitar uma atuação da Polícia Militar de Meio Ambiente ou da Polícia Civil, que vai fazer a retirada desse animal com base no artigo 25, né, encaminhar para triagem e reabilitação, e também há uma providência administrativa que pode ser tomada por algum ente do SISEMA, inclusive, que é o Sistema Estadual de Meio Ambiente, inclusive a própria Polícia Militar de Meio Ambiente. Então é feito esse termo circunstanciado de ocorrência, né, que foi mencionado aqui, que é a repercussão criminal. Há a lavratura de um auto de infração pela repercussão administrativa, a pessoa vai receber uma multa, e ela pode ser penalizada também no âmbito cível, quando da apresentação da denúncia ou da proposta de transação penal, conforme seja o caso, a MPP, há várias questões, né? Ele também vai receber uma proposta de reparação cível, né? Porque esse animal ele custa para o Estado ser reabilitado e nós usamos isso como referência econômica para cobrar do infrator esse custo, né, da reabilitação. Então, há aí um sistema jurídico, né, que remete a 3 responsabilidades de quem pratica esse fato. Essa legislação pode melhorar nesse sentido, né, deputado? Com certeza, mais outro desafio para nós. E eu quero aqui, somado o que as duas colocaram, nós aqui no transcurso do debate citamos que são vários fins o tráfico de animais. Mas talvez as pessoas esqueçam que quando elas estão comprando esses animais, elas estão contribuindo sobremaneira para o tráfico. Sem aquele que compra, nós já teríamos um avanço significativo. Então, primeira lembrança é as pessoas não comprarem. Além disso, como foi colocado, são as denúncias e também quero provocar a sociedade a contribuir. A sociedade pode contribuir participando ali no site do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, no Senado, entrando e dando a sua opinião espontânea da necessidade da aprovação desses projetos de lei que foram citados, ou através das nossas redes sociais, ou de manifestação desses abaixo assinados. Enfim, as pessoas podem colaborar de diversas formas e é fundamental a mobilização da sociedade, colaborando com o Ministério Público, com as organizações não governamentais, com o nosso trabalho no Parlamento e de todos aqueles que queiram verdadeiramente contribuir nessa luta, que, como muito bem colocado aqui, mencionado anteriormente, é uma luta que está sendo travada contra organizações criminosas e que rende bilhões. Foi citado logo no início que
que só perde para o tráfico de drogas e também, se não me engano, de armas. Então nós estamos falando de algo de uma magnitude financeira bastante expressiva. Nós estamos falando de bilhões. Então uma luta que toda a sociedade precisa de entender a sua importância até do ponto de vista do ecossistema e da saúde pública. Juliana, você falou do papagaio da vovó, né? Uma outra maneira de colaborar para, né, para conscientização e para a inibição desse crime é a devolução voluntária mesmo, né? A pessoa compreender, olha, eu estou com um animal que não deveria estar comigo, deveria estar na natureza. A devolução voluntária existe, né? Aí a pessoa não sofre nenhum tipo de processo ou sanção, a doutora Luciana pode falar melhor sobre isso, mas isso ocorre tanto por parte da pessoa que se conscientiza, mas é muito comum também a pessoa que compra um animal, aquele animal cresce, atinge a maturidade sexual, não consegue reproduzir, parear, fica agressivo, bica, morde, destrói, vocaliza loucamente, aí a pessoa quer se desfazer daquele animal. Pelo amor de Deus, não soltem logo de cara, não soltem em rios, não soltem em matos, não soltem em parques. Levem para o órgão ambiental, para um CETAS, para a polícia militar, para quem quer que seja, e faça a devolução voluntária, não vai haver nenhum tipo de sanção, mas é muito comum, a pessoa compra aquele macaquinho bonitinho, o animal não consegue exibir os seus comportamentos naturais, fica desesperado, estressado e é um caos. E eu queria lembrar, então, de tudo que a gente falou, é importante não comprar, é importante a gente ter um arcabouço legal fortalecido, é importante a gente valorizar muito os instrumentos de fiscalização, valorizar IBAMA, Chico Mendes, Polícia Federal, equipar, capacitar, enviar recursos, e é muito necessário que a gente, assim como o deputado Fred Costa, que a gente eleja representantes que considerem tudo isso importante, que levem o meio ambiente, a causa animal muito a sério e que respeitem as estruturas de fiscalização ambiental, porque elas são a nossa grande linha de frente. E eu só queria, assim, terminar com duas falas. Uma dizendo que é possível, ainda temos tempo, mas outra dizendo, nosso tempo está acabando, não dá para a gente esperar muito mais. A gente está chegando a certas populações a um ponto sem retorno, ou seja, que daí não dá para recuperar. Então, a gente precisa proteger a nossa maior riqueza no Brasil, que é a nossa biodiversidade. Isso, né, doutora Luciana? Complementando, então, essa fala sobre a devolução voluntária. A pessoa não sofre nenhuma penalidade. Exato. Por força de decreto federal, não há uma responsabilização administrativa para a pessoa que deseja devolver um animal da fauna silvestre de forma voluntária. Ela pode procurar aí o IBAMA, o Instituto Estadual de Florestas em Minas Gerais para fazer isso. Existe um consenso dentro da coordenadoria no sentido de que não haveria justa causa para o processo criminal. Então essa é a nossa posição na coordenadoria, né? Não posso falar por todos os promotores do Estado, porque existe a independência funcional, mas a nossa posição é nesse sentido. Então uma oportunidade, né, para a pessoa que tem aí o animal da fauna silvestre e deseja devolver sem sofrer nenhum tipo de responsabilização. Deputado, só para concluir, um minutinho final. Que até para ser justo, a Juliana citou aqui vários órgãos que participam e seria até muito difícil ela lembrar de todos eles. Então aqui também lembrar da Polícia Rodoviária Federal, das delegacias de proteção à fauna e à flora, e ela aqui também incitou de forma muito correta que não basta a gente falar, a gente tem que praticar a coerência entre o que fala e o que pratica e procurar ajudar. Então, todos esses órgãos, PRF, Delegacia de Defesa e Proteção, a ASAS e a Amigos também foi citado, Joatuba, todas elas nós ajudamos com a emenda parlamentar e pretendemos ampliar isso para que esses órgãos que têm uma participação fundamental possam colaborar ainda com esse desafio, que não é de somente nós que estamos aqui participando do debate, mas é em pró de toda a sociedade. Nós temos dever e obrigação de respeitar todas as formas de vida. E um país que não respeita todas as formas de vida está fadado ao insucesso, ao subdesenvolvimento. E é esse o nosso desafio, com a expectativa e com a esperança de que a gente possa avançar com a celeridade necessária, citada pelas colegas aqui, que
trabalham com enorme afinco e dedicação pelo bem-estar animal. Isso, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Além das Montanhas. Voltem sempre à TVMP. Obrigada, viu, pelas presenças. E a você que esteve nos assistindo, continue ligado na TVMP. Até breve.